e ao professor Paes Guedes, além dos funcionários terceirizados, docentes, discentes, que constroem e fazem a UFABC ser uma das melhores universidades do Brasil. Sobre a terceira semana de economia da UFABC 2016, é necessário explanar sobre o tema escolhido, tanto pelo atual momento, quanto pelo seu atual impacto na sociedade. A sociedade brasileira possui uma dívida pública que supera o sistema tributário e suas contas nacionais. Mas, além disso, devemos lembrar de outras dívidas que temos com o povo brasileiro. Entre elas, dívida pública com o povo negro, que nunca deixou de lutar pelos seus direitos de igualdade, liberdade e valorização de sua história. Temos também uma dívida com as mulheres da nossa nação, mulheres que ainda são marginalizadas, subestimadas e exploradas por uma sociedade patriarcal e retrógrada. Temos a luta do povo LGBTQ, no qual são violados seus direitos de igualdade, respeito e liberdade. Visto isso, é necessário entender o papel da economia e dos economistas para a sociedade. É necessário entender que temos dívidas que vão além de equilíbrios fiscais e monetários, que dizem respeito à história brasileira. Sendo assim, o Centro Acadêmico de Ciências Econômicas abre a terceira semana de Economia UFABC 2016. Ressaltamos a importância do debate plural, composto por intelectuais da nossa contemporaneidade. Este constrói o pensamento econômico que se espera contribuir para o desenvolvimento e crescimento da sociedade brasileira. O Centro Acadêmico convida o ex-ministro Nelson Barbosa para a nossa abertura da Semana de Economia. Professora Cris, por gentileza, também para compor a mesa. Bom, vou apresentar brevemente o professor Nelson, mas antes disso, quero agradecer muito ao Matheus, mas principalmente ao Cássio por organizar esse evento. Eu vou fazer uma fala um pouco mais informal, que a gente conhece. Com muita satisfação que eu vejo esse auditório lotado, eu vejo essas carinhas atentas, em busca do conhecimento, de entender o que se passa na realidade brasileira, especificamente na realidade política e econômica. Então, eu estou com muito orgulho desse evento aqui na UFABC, de toda a Semana de Economia que está sendo realizada. Quero agradecer enormemente ao professor Nelson Barbosa por estar aqui presente. Ele é formado em Economia pela New School, em Nova York, foi ministro do Planejamento em 2013 e 2014, da Fazenda 2015 e 2016, atualmente professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Então, o Nelson veio falar um pouquinho sobre a discussão de política fiscal e os seus desdobramentos. Cristina, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero desculpar pelo atraso, porque eu tive alguns problemas no aeroporto, no trânsito, como sempre, então sei que estava marcado um pouco mais cedo que isso, mas coisas que acontecem no dia a dia. Quero agradecer o convite dos alunos por estar aqui nesse momento, que é muito importante, um momento de discussão muito importante para o Brasil. E, infelizmente, como vocês veem, nem tudo é discutido com a profundidade ou com a transparência que é necessária. Então, na verdade, se você se ater somente ao que é veiculado nos principais veículos de comunicação, você vê uma discussão muito superficial. Então, eu vou falar hoje sobre esse debate fiscal, que é o debate do momento, tendo em vista a proposta do governo de botar um limite para o gasto. Queria situar isso no contexto não só atual, mas em termos de perspectivas que isso pode ter no futuro. Então, eu vou começar, vamos focar em 3 pontos, né? Por que é importante ter um limite para o gasto, por que essa proposta que está sendo colocada não é uma proposta adequada, e terceiro ponto, quais podem ser as consequências. Então, começando bem
objetivamente, nós começamos esse ano com uma aparente melhora, ou pelo menos evolução do debate fiscal brasileiro, que era uma evolução de, primeiro, uma opção pelo gradualismo, um reconhecimento que não seria possível fazer, nem desejável, fazer um ajuste fiscal rápido, porque isso traria mais efeitos excessivos, e ao mesmo tempo uma mudança de foco da política fiscal, que a gente, como economista, chama de regra fiscal. Em vez de você ter uma meta para o resultado, você tem uma meta para o gasto. Então, gradualismo e mudar o foco para o tamanho do gasto, não necessariamente para a meta de resultado primário. Foi isso que foi proposto ainda no governo da presidente Dilma. No início desse ano, nós enviamos ao Congresso Nacional uma proposta que, dentre outras coisas, estabelecia que deveria haver um limite para o gasto público, nós não especificamos o valor. Esse limite deveria ser fixado de 4 em 4 anos, sempre no primeiro ano de mandato presidencial. E, além disso, deveria haver uma cláusula especial para lidar com períodos de baixo crescimento. Se a economia estivesse crescendo pouco, você poderia ter alguma flexibilização para preservar gastos essenciais como saúde, educação e investimento. Propusemos também uma redução da meta de resultado primário para esse ano, né, botando um déficit de sempre 96 bilhões, 97 bilhões, mais uma ajuda aos estados e municípios, principalmente aos estados. Isso tudo foi em fevereiro ou março. Então, era uma opção, primeiro, uma flexibilização fiscal no curto prazo, porque quando a economia está caindo, se o governo aperta demais a política fiscal, você empurra a economia mais para baixo. Ao mesmo tempo, uma sinalização mais de longo prazo, que você ia mudar o foco do resultado primário para o tamanho do gasto, fazendo isso com respeito às regras existentes, com respeito ao ciclo político de 4 em 4 anos. A população brasileira decide, é chamada a decidir qual é o governo, qual é o rumo do governo. Então, nessa primeira parte, eu quero fazer uma discussão um pouco mais econômica, né, por que é importante essa mudança de foco e por que é importante o gradualismo. Já ficou mostrado, pós-crise de 2008, que a saída da recessão, a saída da crise, o ajuste fiscal, ele é feito de uma forma gradual. A maioria dos países do mundo, quando veio a crise, eles tiveram um déficit elevado e depois fizeram algumas medidas de aumento de receita e controle de gasto que gradualmente recuperaram o equilíbrio. Foi assim as principais economias da Europa, foi assim nos Estados Unidos. Se vocês se lembrarem do governo do Obama, quando teve toda aquela discussão, o déficit público foi para 13% do PIB, aí teve toda aquela discussão de shutdown do governo, a disputa entre o Obama e os republicanos, o teto da dívida. No final, eles chegaram a um acordo, fizeram um ajuste dividido entre aumento de receita e corte de despesa. Hoje, os americanos estão com a taxa de emprego mais baixa, com déficit público mais baixo. Infelizmente, no Brasil não era assim até esse ano. Então, pode começar de uma maneira construtiva, que eu acho que, apesar de tudo, o debate está evoluindo na direção certa. Até o ano passado, a ideia no Brasil era sempre que a gente tem um problema no ano, mas já no ano seguinte a gente vai conseguir fazer o maior resultado primário possível, o melhor resultado fiscal possível, como se o problema só durasse um ano. E não foi assim. Por que é importante ter esse foco no gasto? Porque um dos erros da LRF, proposta lá em 2001, dos erros do ponto de vista econômico, é você colocar uma meta no resultado primário do governo. O resultado primário é constituído do quê? A diferença entre receita e despesa. A despesa, o governo mais ou menos controla, seja via Congresso, as decisões do Congresso, seja via as decisões do dia a dia na parte que é discricionária. A receita, como todos os economistas sabem, a receita, ninguém controla a sua receita. Você faz uma estimativa de receita. Pode se verificar ou não. Quando você tem uma meta de resultado, o que acontece? Você dá um viés pró-cíclico para a política fiscal. Traduzindo economicamente, você faz com que o governo seja um agente que desestabiliza uma economia ao invés de estabilizar a economia. Quando a economia vai bem, a receita do governo aumenta. Como você tem uma meta de resultado, você pode gastar mais e ainda assim cumprir aquela meta de resultado. Quando a economia vai mal, a receita cai
como você tem a meta de resultado, você tem que cortar o gasto numa recessão. Então, uma meta de resultado, ela é uma meta que dá um viés pró-cíclico para a política fiscal. Ao invés de ela estabilizar a economia, ela tende a acentuar o que quer que seja a tendência que está ocorrendo no momento. Não é por acidente que a maioria dos países do mundo foca um controle no gasto. Os países da Europa, os países dos Estados Unidos, é um controle focado muito mais no gasto. Além disso, você ter uma meta de resultado, ela acaba desviando o debate do que é o principal, que é qual o tamanho do gasto e onde é gasto o recurso. É mais educação, mais saúde. O debate fica quase sempre em maneiras de elevar receita para poder justificar, para poder aumentar o gasto. Então, toda vez que o governo mandava um projeto de orçamento para o Congresso, mandava um projeto de orçamento com uma despesa de 100, uma receita de 110 e um resultado de 10. Então, você tem que ter a meta de resultado de 10. O Congresso, por motivos válidos ou não, quer aumentar a despesa. O que o Congresso faz? Ele reestima a receita para cima ou cria fontes alternativas de receita, como legalizar o jogo, vender terra na Amazônia. Sempre aparece repatriação, renegociação de dívidas, sempre aparecem essas iniciativas. Então o debate fica muito focado em como que eu vou gerar receita, que é um debate que tem que ter, mas não é o único, e pouco do por que o gasto é 100 e aonde isso está sendo gasto. Foi com esse propósito que foi colocada essa proposta no início do ano, de você mudar gradualmente o foco para o gasto, porque quem é economista aqui sabe, o princípio da demanda efetiva. Né? Qualquer agente, inclusive o governo, controla muito mais a sua despesa do que o seu gasto. Você tem controle sobre a sua despesa, não sobre a sua renda. Foi colocar onde o resultado, o foco da política onde ele tem que estar. Depois da saída da presidente Dilma Rousseff, o governo do presidente Temer foi lá e aumentou o déficit, né? Botou para 170 bilhões. Inicialmente eu achei aquilo que eles iam usar esse espaço para estimular a economia, né? Estou esperando até agora. Porque você teve um espaço, das justificativas que você ia poder pagar mais investimento, que também estava na proposta que a gente fez, mas até agora a gente não viu isso, infelizmente. Pode ser que no final do ano, esses últimos 2 meses, ocorra. Recentemente soltou-se o governo, dessas fontes não identificadas, disse que ia pagar 2 bilhões ou 2 e poucos bilhões de investimento. Mas, infelizmente, até agora a gente não viu o efeito disso. Então, você teve esse aparente, digamos, evolução do debate de focar um pouco mais no gasto e adotar um gradualismo na política fiscal. Agora eu vou para o segundo ponto. Aparente. E o que a gente viu depois é uma proposta diferente. Não é só uma proposta de regra fiscal, qual é a meta que você tem que ter, mas é uma proposta também de tamanho do Estado. São coisas ligadas, mas diferentes. Regra fiscal é uma coisa típica de economista. Nem você tem a política monetária, a meta de inflação. O governo mexe na Selic para atingir a meta de inflação dentro de determinado intervalo. Isso é uma regra de política monetária. Uma regra fiscal eu vou ter meta para dívida, eu vou ter meta para o gasto, eu vou ter meta para o resultado, qual é a meta que eu vou colocar, e aquilo é para você administrar o ciclo econômico. Outra coisa é o tamanho do gasto e a composição dele. Por que eu gosto de enfatizar isso? Porque geralmente as duas coisas aparecem juntas no debate econômico. As pessoas normalmente falam de necessidade de estabilização fiscal, que tem que ter, não existe nenhuma economia com crescimento sustentável que não tem estabilidade fiscal. Como isso sendo um sinônimo de que é preciso necessariamente reduzir o gasto para um determinado valor. Pode ser que sim, pode ser que não. Para aqueles que já estudaram ou vão estudar isso em economia, estabilidade fiscal é definida como você ter uma relação entre dívida e PIB estável. A relação dívida-PIB estável. Que nem se fosse uma empresa que tem uma alavancagem estável, você tem uma relação dívida-receita estável. Isso que é a definição de estabilidade fiscal. Não importa se você é de direita, de esquerda, homem, mulher, essa é a estabilidade fiscal. E para você ter uma política sustentável, você tem que ter estabilidade fiscal. Só que não existe só um caminho para a estabilidade fiscal. Para estabilizar a dívida, matematicamente, é uma equação contábil, não é uma equação teórica, você tem que ter um resultado primário suficiente para pagar,
os juros descontado do crescimento da economia, de modo que você estabiliza a dívida. Para cada nível de dívida tem um resultado primário que a estabiliza. Isso, obviamente, depende da taxa de juros de crescimento. Então, isso é uma questão contábil. Só que o mesmo resultado primário pode ser obtido de formas muito diferentes. Por exemplo, hoje no Brasil as pessoas calculam que com a economia voltando a crescer, com a taxa de juros caindo, você tem que ter um resultado primário de 2 a 3% do PIB para estabilizar a dívida, no nível que ela está hoje. Vamos pegar, eu acho que é mais para baixo, é 2. Vamos pegar o resultado de 2. Você pode reproduzir um resultado de 2% do PIB, arrecadando 12% e gastando 10%. Ou arrecadando 32% e gastando 30%. Nos dois casos, o resultado primário é o mesmo, a dívida está estável, só que o Estado e a sociedade são completamente diferentes. Uma sociedade em que arrecada 12 e gasta 10 é uma sociedade que não tem uma rede de proteção social, por exemplo, como você tem em vários países menos desenvolvidos. Uma sociedade que arrecada 32 e gasta 30 pode ter, digamos, Bolsa Família, SUS, ProUni, seguro-desemprego, previdência social e várias outras questões. Então é por isso que não há dúvida, como economista, e isso é um conselho que eu sempre dou e sempre coloquei nos debates, não há dúvida que você tem que ter um resultado fiscal que estabilize a sua dívida. Do contrário, você vai entrar numa trajetória explosiva que vai gerar uma crise. Isso aí não é ideológico, isso é necessário. Só que como você faz isso, isso não necessariamente diz que você tem que ter um Estado que é 10% do PIB, ou 30% do PIB, ou 40% do PIB. Essa é uma decisão política. Depende do que você acha que o Estado tem que prover e quem tem que pagar por isso, quanto as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então esse é um problema da proposta atual, que ela não só coloca, vamos limitar o gasto, ela coloca, vamos limitar e congelar o gasto no nível atual por até 20 anos. Pelo menos 10, mas até 20. Aí é outra história, não é só uma regra fiscal. É uma regra fiscal com uma proposta de tamanho do Estado. Congelar o gasto no nível atual, como a população vai continuar crescendo, significa que você vai, na verdade, reduzir o gasto público per capita. Será que isso é bom para o Brasil? Será que isso é ruim para o Brasil? Depende de que área. Em saúde, com certeza, você tem que aumentar o gasto per capita. Em educação, talvez você tenha que aumentar também o gasto per capita, não tanto quanto na saúde, mas muito mais focado em outras áreas. Subsídios e subvenções, talvez você tenha que reduzir. Mas o fato é que a proposta atual não é só a proposta de regra fiscal, é uma proposta de tamanho do Estado a vigorar por pelo menos 10 e por até 20 anos. E esse é o seu principal problema. Então, eu sou economista, mas a minha principal crítica dessa proposta é política. Por que esse prazo? Na proposta que nós enviamos, eu sou a favor de ter um limite do gasto e decidir isso de 4 em 4 anos. Nós colocamos que em cada primeiro ano de mandato presidencial, o governo mandaria uma proposta para o Congresso e qual seria a trajetória do gasto, o Congresso debateria aquilo, você teria uma trajetória para aqueles 4 anos. Depois de 4 anos, seria eleito outro Congresso, outro presidente, e debateria de novo, respeitando o ciclo eleitoral. Por que fazer isso por 10 e 20 anos? Quem tem medo de eleição? Se essa proposta é tão boa, o governo pode fazer isso para 17, 18 e 2019, porque esse governo ainda vai propor orçamento para 2019. Em 2019, quem for eleito, o Congresso e o presidente podem discutir, até repetir essa proposta, dado que ela é tão boa, e ela é tão óbvia, e há tanto consenso sobre ela. Se não é isso, se é necessário impor isso por 10 anos, só tem um motivo, que há um receio de que essa proposta não passe no critério eleitoral. Então, na verdade, há um medo da eleição, mais do que qualquer outra coisa. Então, a principal crítica que eu tenho é esse prazo. Eu acho que o prazo é inadequado. Esse governo, pelas regras constitucionais brasileiras, ele tem o poder de propor o orçamento 17, 18 e 19. Então, ele pode propor o orçamento com gasto congelado e ver o que isso vai acontecer, ver o que vai acontecer, qual vai ser a reação. Agora, propor isso por 20 anos significa que quem foi eleito em 2018, 22, 26, 30 e 34. Só não pode decidir qual o tamanho do Estado brasileiro, só pode decidir onde é que aloca. Pode ser até que o tamanho do Estado tem que ser reduzido, pode ser que essa seja o resultado da eleição de 2018, mas a gente tem eleições de 4 em 4 anos para decidir, dentre outras coisas, exatamente isso. Então eu acho que isso é um atentado
funcionamento da democracia, e não há razão, nenhum país do mundo faz isso. Tá? Os países que têm meta de gasto normalmente atrelam isso ao seu ciclo eleitoral, de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, dependendo como for. E no Brasil já é assim, a Constituição já coloca lá, todo o primeiro ano de mandato, o governo tem que apresentar ao Congresso Nacional uma coisa chamada PPA, Plano Plurianual, no qual você define qual é o seu cenário de dívida, de receita, quais são os seus programas prioritários. Além desse problema, que eu acho principal, eu acho que todos os outros são menores em relação a isso, é um problema de representatividade política. Mas agora eu vou entrar um pouquinho na técnica ainda nesse segundo ponto. Essa proposta, ela é mais uma meta sem instrumento para cumpri-la. Então, a gente já tem meta de resultado primário. Não foi retirado. Agora vai ter uma meta, um limite para o gasto. E ainda tem a resolução que o CR quer aprovar de limite para a dívida. Então é muita meta para pouco instrumento. Você tem uma superposição de metas, aí eu vou um pouco mais bem economista, fala bem economista, sabe aquela coisa de sobredeterminação de um sistema? Você tem muita meta e pouco instrumento. Ou na verdade você não tem instrumento para controlar. O que a gente está vendo no Rio de Janeiro agora? Caiu a receita, o governo não tem instrumentos para controlar, para conseguir controlar isso no curto prazo. Então, o foco está em estabelecer uma meta e não nos instrumentos necessários para cumprir essa meta. Por quê? Porque na hora que você vai discutir os instrumentos, você vai começar a discutir onde é que vai cortar, que área vai ter menos para outra área ter mais. E é uma discussão política, está se tentando evitar. Está tentando tirar a política da economia, quando na verdade o que a gente precisa mais é colocar a política dentro da economia nesse momento. Porque o debate fiscal é um debate político por natureza. É um debate de quem paga impostos e quem recebe o gasto público. É um debate distributivo, como todo debate distributivo, é um debate eminentemente político. Nas democracias mais avançadas da Europa e dos Estados Unidos, esse é o debate principal. O debate fiscal. Tem debate de juros, de câmbio, mas o debate fiscal é o debate principal. E ele é um debate eminentemente político. Então tem esse problema técnico. Cálculos que são feitos mostram que, eu gosto sempre de também começar com o advogado do diabo. Tá? Vamos supor que dê certo. Então você aprovou o teto do gasto. Aí, como é que você vai cumprir ele? Aí eu vou ter que aprovar a reforma da Previdência. Então, aprovei a reforma da Previdência. Ainda assim, os cálculos mostram, eu vou passar para você, Cristina, no texto que o Manuel Pires, ex-secretário de Política Econômica, fez, mas não está divulgado pelo IPEA, mas está divulgado na internet, em que ele mostra que, mesmo que você aprovar a reforma da Previdência, acabar com a bônus salarial, manter a saúde no mínimo real, ou seja, reduzir o gasto per capita com saúde, ainda assim vai ser necessário cortar mais 1,5% do PIB, do gasto, nos próximos 4 anos. Ou seja, vai ser uma restrição fiscal muito grande, em que vai afetar, na minha opinião, primeiro a saúde, primeiro o investimento, vai se cortar investimento, depois vai se cortar a educação, porque a educação está acima do mínimo, está bem acima do mínimo, então é outra área que vai ser cortada, e depois vai bater na saúde. Então, no curto prazo, esse limite de congelar o gasto real no nível de 2016, ele já vai gerar uma restrição fiscal muito forte. E aí vem a parte irônica, vai gerar uma restrição fiscal muito forte, principalmente a partir de 2019. Por quê? Porque esse ano, ao elevar a projeção de déficit, o governo vai poder gastar muito. Então ele vai começar com a base de referência alta. O gasto de 2016, que vai servir como referência, ele vai ser alto. Então, quando você corrigir isso pela inflação, em 2017, não vai gerar muito problema. Em 2018, vai começar a gerar problema. Em 2019, já vai gerar muito problema e crescendo. Então, é uma proposta que propõe limitar o gasto, mas cujas consequências, para usar o jargão da época, né, ficar-se-ão para os próximos presidentes. Então, tem mais essa artimanha, esse exercício de retórica. Então, o segundo ponto, o primeiro ponto, é preciso controlar o gasto, é bom que a discussão esteja evoluindo para o gasto, é bom que a gente esteja adotando uma perspectiva de gradualismo, que tem muita gente que está brava com o gradualismo, você vê os artigos da Mônica Devoli, do Schwartz, estão bravos com o gradualismo. Né? Então, isso a gente tem que reconhecer que, né, o besouro voa, a discussão está se movendo. Mas, em segundo ponto, a proposta que foi feita é uma proposta que é além, que ela vai muito além de uma regra fiscal, ela também é uma proposta de tamanho de Estado com sérios problemas. E aí, para concluir, eu vou
Então, um pouco das perspectivas. Qual é a proposta que está sendo colocada hoje? A ideia é, se eu conseguir controlar o gasto, você aprova a PEC, depois aprova a reforma da Previdência e aprova outra reforma, com isso eu consigo controlar o gasto. Aí a economia vai se recuperar mais rapidamente. Qual é o principal mecanismo que se coloca para que isso vai acontecer? É você reduzir o gasto, é permitir uma queda da taxa de juros. E ao reduzir a taxa de juros, aquilo vai estimular a economia, o consumo e o investimento de uma forma muito forte e vai mais do que compensar a redução do gasto público. Essa é a base da teoria, né? A contração fiscal expansionista, que entrou em voga muito tempo atrás, não deu certo em nenhum lugar do mundo, mas a base teórica é essa. Aí, novamente, vamos assumir que vai dar certo. Você vai conseguir controlar o gasto, a taxa de juros vai cair. Quanto é que o mercado acha que a taxa de juros vai cair? Eles acham que a taxa de juros vai cair. Hoje a taxa real está entre 7% e 8%. Eles acham que vai cair para algo em torno de 5%. Então, vão ser 3 pontos a menos de taxa de juros, que vai gerar uma expansão nunca antes vista na história desse país. Aí, uma crítica que eu faço a meus colegas heterodoxos é acreditar muito que a taxa de juros pode fazer milagre. Estou dando o benefício a dúvida. Vamos conseguir fazer o projeto de gasto. Isso vai reduzir a taxa de juros muito. Quanto que é muito? 3 pontos. E esses 3 pontos de taxa de juros vão gerar uma onda de crescimento no Brasil jamais vista. A gente sabe que não é assim. A taxa de juros é importante que ela caia muito mais pelo impacto fiscal que ela tem, porque eu acho que ela, do jeito que tem hoje, ela não tem tanto impacto sobre a demanda, tem impacto sobre as contas públicas. Então ela acaba desviando recursos para outras atividades. Mas sobre a demanda a gente já viu isso. No governo da presidente Dilma, a taxa real de juros chegou a cair a 2%. Não houve uma grande expansão. Por quê? No momento que a gente vive, principalmente no momento atual, tem muita capacidade ociosa, tem muito desemprego. Só reduzir a taxa de juros, baratear o capital, não vai fazer necessariamente o investimento subir. Ninguém constrói uma fábrica porque está barato. As pessoas constroem uma fábrica porque elas acham que vão vender os produtos daquela fábrica. Então, enquanto tiver capacidade ociosa, essa resposta não vem. Então, eu estou usando o próprio raciocínio para mostrar que mesmo esse raciocínio, por esse raciocínio, a recuperação tende a ser lenta. Então, não se surpreendam se isso tiver sucesso, daqui a 1, 2 anos, precisamos fazer mais. Como um professor meu sempre falava, essa proposta de reequilíbrio e ajuste, ela é sempre infinita, né? A solução está logo ali, no infinito, você nunca chega. O que, na verdade, o que se precisa hoje, e era uma proposta que foi tentada no início do ano, por vários motivos que a gente pode discutir nas perguntas, não foi possível implementar, é uma proposta que combine uma flexibilização macroeconômica no curto prazo, para estabilizar a economia e depois voltar a crescer, com reformas de longo prazo, sim, mas reformas de longo prazo que vão melhorando as finanças públicas, melhorando o funcionamento da economia de uma forma mais gradual. Que isso não é a proposta do PSOL, isso não é a proposta bolivariana, isso nada mais é do que foi feito o ajuste nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais avançados. Infelizmente, nós estamos voltando, teve um esboço de avanço na discussão, no entendimento, que parece que nós estamos voltando para a ideia de um ajuste fiscal rápido, intenso, e isso vai gerar uma queda do juro tão grande, 2 a 3 pontos. Que vai levantar a economia já em 2017. Não por acaso as pessoas estão começando a refazer as contas e vendo que a economia não levanta tão rápido em 2017. E agora com a eleição do Trump, então, ficou mais incerto ainda. Então, agora fazendo o outro lado, na verdade, a gente já sabe por anos de história econômica, em situações como essa que o Brasil está, em uma recessão, apesar da dívida pública estar alta, com famílias e empresas ainda endividadas, o governo tem que ser um agente de estabilização da economia. O governo não pode ser um agente de desestabilização da economia. Essa proposta fiscal, na verdade, ela está pegando o único instrumento, o maior instrumento que você tem para superar a crise, trancando ela num armário por 20 anos. Então, da onde virá o crescimento? Como eu falei, tem muita capacidade ociosa. Só baixar os juros não vai fazer os consumidores aumentarem o consumo rapidamente, porque o desemprego ainda está alto e endividamento alto. Só baixar os juros não vai aumentar o investimento rapidamente, porque tem muita capacidade ociosa. Aí você fala, bom, aí baixando os juros o câmbio deprecia e pode vir pelo lado comercial. Começou a acontecer isso. Só que, por exemplo, a economia é grande.
Mesmo uma recuperação comercial, ela ajuda, com certeza, mas sozinha ela não puxa. E como a economia mundial agora, a perspectiva é que vai entrar no protecionismo, né, com a vitória do Trump, também não há grandes perspectivas de aí na culpa do governo atual, passado, futuro, é o mundo. Não há perspectiva que você vai ter uma grande aceleração do crescimento do comércio mundial. Então, na verdade, o governo tem que atuar para estabilizar e recuperar o crescimento da economia, que no curto prazo aumentar o investimento. É você melhorar as condições de crédito, sem mais subsídios, só usando o recurso que está aí. Tem 100 bilhões no BNDES, tem 7% do PIB de depósito compulsório, o FGTS tem 20 bilhões em caixa. Então você pode, a taxas de mercado, aliviar a restrição de liquidez e com isso facilitar a estabilização e depois a recuperação da economia. Em certa medida, isso era mais ou menos o que estava sendo proposto no início desse ano. Algumas parcelas foram incorporadas na proposta atual, outras não, mas a gente corre um risco de, depois dessa breve aparente evolução do debate econômico, voltar a um debate de contração fiscal expansionista, em que você vai reduzir o tamanho do Estado, esperando que aquilo aumente a confiança, reduza o juro e a demanda do setor privado se recupere. Onde isso aconteceu, para ser honesto intelectualmente, tem casos em que isso aconteceu no mundo. Eram casos de economias menores, pequenas, era a Irlanda, nos anos 90, Dinamarca, acho que nos anos 80, em que o governo fez um ajuste fiscal, pisou no freio, mas o resto do mundo cresceu. E aquilo então puxou. Você teve uma economia pequena que a demanda mundial puxou aquela economia na combinação das coisas, o ajuste fiscal, por outros motivos, acabou dando certo. No mundo atual, dada a dimensão da economia brasileira, principalmente os problemas que a gente enfrenta de desemprego, alavancagem ainda excessiva no setor privado, tanto nas famílias quanto nas empresas, não há uma recuperação rápida se não houver uma atuação um pouco mais proativa do governo, seja completando os investimentos que já estão aí, seja mantendo a rede de proteção social, não reduzindo a rede de proteção social. E o último ponto, para concluir, sim, nós temos que ter um limite para o gasto, é importante que o foco do debate seja sobre o gasto, mas a gente não pode também esquecer que outra possibilidade é aumento de arrecadação. Ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu na Inglaterra, ocorreu no Japão. No caso brasileiro, contrariamente às percepções, vocês não lerão isso nas páginas da internet usuais, nem nos jornais usuais, a carga tributária no Brasil caiu. Ela vem caindo desde 2011. Hoje a arrecadação de impostos e contribuições do governo federal está em 18% do PIB. No final do governo Lula, no auge do Plano de Commodities, estava em 22,5% do PIB. Então caiu 3,5%. Por quê? A queda do crescimento, queda do preço de commodities. E quando o preço do minério está alto, o preço do petróleo está alto, a Petrobras, a Vale tem muito lucro, então elas pagam muito imposto do governo. Além disso, você tem toda a arrecadação de royalties, taxas. Quando você tem uma queda do preço de commodities, isso diminui a arrecadação do governo. Então, na verdade, a carga tributária caiu. Há espaço, não necessariamente precisa dar um choque de carga tributária. Se aumentar a carga tributária numa economia em recessão, você também empurra lá mais para baixo. Mas é uma discussão que precisa ser tida, né? Você precisa colocar isso na mesa. Em maio, a gente enviou um projeto de correção da tabela de imposto de renda para o Congresso, corrigir a tabela em 4,5%, 5%, agora não lembro exatamente o número, e criar um imposto federal sobre herança. Para começar a ter essa discussão, vários países do mundo têm isso. Até o Milton Friedman é a favor do imposto sobre herança. Então, você falou do imposto sobre herança? Essa palavra foi proibida. Está tudo, não pode falar sobre imposto. Aqui tem censura. Não pode falar sobre imposto, não. Sobre herança? Cara, isso sou eu. Bom. Oi. Você está aqui falando do
Começa ou não? Alguém está ouvindo alguma coisa? Não. Bom, esse aqui vai. Eu vou falar rápido, acho que importa a palavra. Então você tem uma discussão de arrecadação, que eu acho que o momento, eu também acho que o momento é agora de aumentar a tributação, porque isso também deve empurrar a economia mais para baixo. Mas na saída da economia se recuperar, é importante ter uma discussão também sobre a tributação direta. Né? Então, o sistema de imposto de renda aí, ele é progressivo, mas não é tão progressivo quanto ele poderia ser. Uma pessoa que ganha 10, 12 mil reais paga a mesma alíquota marginal com a pessoa que ganha 40, 50 mil reais. Isso, também, se você comparar com os Estados Unidos e Inglaterra, eu ia falar, deixa eu prestar outro nome aqui. Nem a Margaret Thatcher mexeu nas alíquotas de tributação da renda na Inglaterra. Então, só para colocar que às vezes as coisas não são mais sutis do que parecem. Então, é necessário ter uma discussão de aumento de tributação progressiva, vai ser uma discussão difícil. Mas é necessário ter isso. E tem imposto de soberania, que no Brasil tem, não é que o Brasil não tem, ele é estadual. Ele chama ITCM, Imposto de Transmissão Causa Mortes, ou ITBI, Imposto de Transmissão de Bens e Perdidos. Um é municipal, outro é estadual. Só que ele é uma alíquota flat. A maioria dos estados bota uma alíquota flat. Então você paga o mesmo imposto se você está transferindo uma herança de 50 mil, uma herança de 10 milhões. Então, na verdade, é importante você fazer uma escala progressiva. Onde tem isso? Países bolivarianos revolucionários como Estados Unidos, Inglaterra, já há muito tempo. Eu não acho que isso, e aí é importante, eu não acho que isso traz muita arrecadação. Onde tem esse tipo de imposto, isso não traz muita arrecadação. O que a gente é proposto é um imposto de 5% acima de herança de 5 milhões. Acima do que fosse de 5 milhões. Descontado do que foi pago para o Estado e município. E bem soft. A arrecadação por isso é ser de 5, 6 bilhões. A principal função do imposto como esse não é arrecadar, é o tipo de incentivo que você dá. Que sociedade que a gente quer? Quando você tem um imposto que nem esse, isso estimula as pessoas mais ricas a não deixar o seu patrimônio somente para os seus herdeiros, mas fazer outra coisa, como universidades, teatros, bibliotecas, museus, que é o que a gente vê que acontece lá fora. Então esse debate, ele está posto, ele está temporariamente interrompido, mas eu tenho certeza que ele vai voltar. E eu fico feliz ao mesmo tempo que a gente está discutindo mais a questão fiscal, que eu acho que é a questão mais importante de qualquer democracia, mas ao mesmo tempo muito preocupado com a proposta fiscal que está sendo colocada, porque ela vai gerar uma decisão que ela é primeiro antidemocrática, que é tirar essa decisão dos próximos 5 congressos a serem eleitos, seja de esquerda ou de direita, está tirando essa decisão deles. E ao mesmo tempo ela vai criar problemas sérios na administração do governo já dentro de 2 anos. Então esse é o estado do debate, é preciso obviamente divulgar mais isso. Infelizmente parece que isso deve ser aprovado do jeito que está, porque está tendo debate propriamente dito, mas no momento em que as consequências dessa proposta começarem a se materializar, eu tenho certeza que essa proposta vai ser recolocada na mesa novamente. Então, muito provavelmente, mesmo que essa proposta for aprovada esse ano, ela vai voltar a ser rediscutida até 2018 e com certeza o próximo governo, seja ele de direita ou de esquerda, vai rediscutir esse limite de gasto pela própria inoperância e impraticabilidade que ele vai gerar para a administração do governo. Obrigado. Muito obrigada, Nelson, pela super esclarecedora exposição. Eu acho que foi bem direto ao ponto, bem objetiva. E agora a gente vai abrir espaço para as perguntas. Foram feitas perguntas escritas primeiro? Isso. A galera que quiser perguntar, a Malu, cadê a Malu? E o Guilherme estão com um bloco de anotações para serem distribuídos. A gente vai abrir para as 3 primeiras perguntas pelo microfone e as próximas perguntas serão que o pessoal vai passar a partir das anotações. Vocês ouviram? Então vai abrir as 3 primeiras perguntas no microfone. Enquanto isso, vocês vão formulando por escrito as seguintes. Tá? A gente tem aí
puder fazer uns blocos de perguntas e respostas. Tudo bem? Por favor, mantenha a mão levantada para a gente ver. E alto. Pessoal, deixa eu. Vocês querem fazer a pergunta? Tá bom. Eu pedi a palavra, mas também meus alunos, que eu torturei eles com isso. Então, vou passar a palavra para vocês. Mas Nelson ainda volta para a minha pergunta. Gente, atenção, antes de fazer a primeira pergunta, é de 1 minuto apenas a pergunta, para a gente ser curto e todo mundo aproveitar um pouco do Nelson. Não, corte. E algo rápido, sucinto, por gentileza. O limite de tempo, ela tem. Professor, boa noite a todos. Dá para ouvir? Meu nome é Igor, sou estudante do 4º ano aqui do curso de Economia da UFBC. Queria fazer duas perguntinhas que vão se conectar, na verdade, sobre a trajetória da economia do Estado orçamentário do governo, do governo Dilma até aqui. O resultado primário piorou desde 2011 e a dívida vem crescendo desde 2013. Em relação a isso, o que o senhor falou sobre o Estado como estabilizador da economia e também que o senhor falou sobre controle de gastos. Os resultados fiscais vêm piorando, pelo menos desde 2013, no caso do resultado primário desde 2011. E aí queria trazer a discussão um pouquinho para juros. Nesse período a gente teve a taxa de juros um pouco mais baixa do que a gente está acostumado, mas ela não permaneceu. Então, o senhor deu uma entrevista em setembro de 2012, quando o senhor era secretário executivo da Fazenda. A Selic na época estava em 7,5%, e o senhor foi perguntado se seria possível cair mais. Abre aspas, tudo que o senhor falou. É bom lembrar que há 2 anos, quando dizíamos que a taxa real no Brasil poderia cair abaixo de 4%, várias pessoas no mercado diziam que era impossível, porque traria aceleração da inflação. Hoje, a taxa real está em 2% e a inflação sob controle. Então, queria que o senhor falasse um pouco se o Estado já não estava trabalhando como estabilizador da economia desde 2011, pelo menos a gente vê isso um pouco pela piora dos seus estados fiscais, e aconteceu que a inflação aparentemente estava sob controle em 2012, mas na verdade só aumentou desde então, e a taxa Selic, que era de menos de 2% real naquela época, também só cresceu sobre a caída na última reunião do Copom. O senhor fala um pouco da trajetória dos gastos, do juros, da inflação, da economia brasileira em geral, que trouxe a gente nesse cenário. E, claro, que o senhor era bem influente na época, na Fazenda, no planejamento. Meu nome é Zenato, sou formado em economia, não como economista, mas vim acompanhando a discussão sobre economia. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a lei de responsabilidade fiscal. Qual o espaço de abertura para rediscutir a lei de responsabilidade fiscal dentro dessa perspectiva que se colocou durante a sua fala, né? Porque hoje, quando se fala em lei de responsabilidade fiscal, praticamente se cria aquela ideia de que é intocável, né? E eu também concordo que, tal como a lei de responsabilidade fiscal está colocada hoje, ela acaba sendo mais um empecilho do que um instrumento de avanço no sentido de melhorar a política fiscal do governo. Mas qual o espaço disso com esse crescimento do mainstream econômico? Me fala de novo seu nome. Ozanar. Nelson, boa noite então. Obrigado pela exposição. Que foi muito boa, foi muito clara. E. Não, o microfone não está funcionando ou não? Tá? Então, repito, boa noite, obrigado pela palestra. Enfim, eu queria ouvir sua opinião, na verdade, sobre, de uma maneira mais estrutural, para além da questão fiscal. Você, como economista, olhando o panorama um pouco mais geral, sobre o Brasil. Que eu acho que você colocou bem aí, né, no final da sua exposição, né? Você falou, bom, é verdade, né? Talvez a gente entre num período de protecionismo, o crescimento chinês ele já é menor, vai ser menor ainda no futuro, provavelmente.
a indústria que existe no Brasil, que não é brasileira, né? Que existe no Brasil, ela está em queda em relação ao PIB, né? Nós vamos chegar a 9% agora, esse ano, indústria de transformação, né? Taxa de crescimento demográfico está caindo também no Brasil. O Estado não tem muitos instrumentos de planejamento, né? Vocês sabem muito melhor do que a gente, privatizou boa parte das empresas, as que tem capital aberto, vai congelar gastos, petróleo barato, né? Impede a Petrobras também de atuar. O que você vê para o futuro, do ponto de vista que saída teria? Porque baixar, por mais que os juros caiam, a gente sabe que estruturalmente não resolve. Né? Queria, enfim, escutar a sua opinião sobre o panorama estrutural dos próximos anos. Obrigado. Bom, vamos lá. Primeiro sobre a taxa de juros. Ela, quando a gente estava em 2012 no governo e teve aquela mudança, quando o Central começou a baixar os juros, começou a se aproximar do piso da poupança. E o pessoal achava, nunca vai conseguir cair abaixo de 7, 8, porque tinha o piso da poupança, ninguém nunca vai conseguir mexer nisso. O governo mexeu, eliminou o piso da taxa de juros e possibilitou que a taxa caísse até 7,5. O problema não acho que foi a taxa cair até 7,5. O problema é ter caído até 7,5 e depois ela ter ficado muito tempo em 7,5. Porque você tem a administração da política monetária, ela envolve cortes e subidas. A política monetária você vai ter uma tendência da taxa de juros natural, que seja a taxa de juros requisito, mas você flutua em todas elas. Então você tem ciclos de aperto e ciclos de redução. Ali era o vale do ciclo de redução. A taxa foi em 7,5. Muito provavelmente a taxa já deveria ter voltado a subir no início de 2013, acabou sendo postergado, e isso pode ter contribuído, sim, para um pouquinho do aumento da inflação. A maior parte do aumento da inflação que ocorreu foi que, se você olhar a sério, a partir de final de 2012, começa a cair os preços de commodities e o câmbio começa a subir. E o câmbio tem um grande pressão para a inflação brasileira. E também tem o efeito do pleno emprego que pressiona o salário real para cima, o salário cresce mais que a produtividade. Não é tanto a taxa de juros, que eu acho que a taxa de juros, como eu falei, não tem grande impacto, na minha opinião, os modelos mostram isso, sobre a demanda agregada. Tem grande impacto sobre a taxa de câmbio e indiretamente ela afeta a inflação via isso. Então, eu acho que ali foi a persistência dessa taxa de juros. De repente, se ela tivesse subido no início de 2013, em 2014 ela já estaria caindo de novo, porque os ciclos têm essa periodicidade. É que nem agora, essa taxa está caindo, a taxa nominal, a taxa real subiu, porque a inflação está caindo mais rápido que essa linha. É por isso que as pessoas acham que o Banco Central vai ter que acelerar o corte, a inflação está caindo mais rápido porque o Banco Central está cortando essa linha. Então você tem ciclos monetários. O Banco Central agora vai reduzir a taxa de juros, a taxa real deve cair e ela deve voltar a subir ainda nesse governo. Porque assim, a administração da economia, assim, não existe manter a taxa de juros, manter a taxa de juros constante para todo sempre. Você vai administrando. Então ali eu acho que foi muito mais um problema do nível dela ter caído de 7,5, foi provável que ela ter caído de 7,5. Naquele momento a inflação não tinha se acelerado. Posteriormente, quando a inflação subiu, ela deveria ter subido. Se ela tivesse subido na hora que a inflação subiu, talvez ela tivesse ter subido tanto quanto subiu depois. Então, um atraso em ajustar a taxa de juros, às vezes faz com que você tenha que aumentar ela mais. Sobre o papel do anticíclico, em 2012 o governo adotou alguns estímulos de desonerações, só que naquele momento esses estímulos não tiveram grande impacto, porque eram estímulos que atuavam muito mais em transferir renda ao setor privado, principalmente às empresas, na expectativa que as empresas com esse espaço fiscal fossem investir. Por quê? Você tinha, ali estava começando a virar o câmbio, então você ainda tinha um câmbio apreciado, a ideia era você tentar dar mais competitividade via corte de impostos. O que aconteceu? Na verdade, a competitividade estava sendo prejudicada por outros motivos, teve outros motivos regulatórios que comprometeram o investimento. Esse espaço fiscal foi transferido ao setor empresarial, mas não houve um investimento. Então, talvez se o governo tivesse colocado mais recursos em investimento público, e ao invés de em desonerações ou em subsídios, tivesse tido um impacto mais positivo sobre o crescimento. Mas mesmo assim, a taxa de crescimento da despesa real, se você pegar no governo Dilma, foi menor que no governo Lula. Então você tem uma desaceleração do crescimento da despesa, mas não no volume necessário, nem para, por um lado, para conseguir fazer
o ajuste da despesa, a queda da receita, e na composição da despesa, as despesas que caíram mais pelas despesas que têm mais impacto no crescimento, então acabou prejudicando a atividade. A LRF, eu acho que a LRF foi um avanço, porque eu acho que a parte da LRF, que eu acho que naquele momento fazia sentido, mas depois, hoje está na cara, tanto que o governo atual também, a partir disso, tem que botar o foco mais no gasto menos no resultado, foi você ter colocado meta e resultado. Aí é importante lembrar um contexto, né? Boa ou mal, porque as pessoas são boas ou mais, ou burras, ou inteligentes. A LRF vem em 2001, depois de uma grande renegociação de dívidas de estados e municípios. Já fez uma grande renegociação em 98, 99 com os estados e em 2001 com os municípios. Então a LRF ela vem principalmente para controlar as finanças estaduais e municipais, colocar limite de folha, resultado dos estados. O governo era uma espécie de FMI interno, porque ele controlava bem as finanças estaduais e municipais naquela época. A meta para o governo federal naquela época não era considerada importante, porque o governo podia mudar a meta por MT. O governo Fernando Henrique mudou a meta fiscal por medida provisória. Naquela época o governo tinha muito mais flexibilidade de fazer. Eu acho que hoje até é melhor que seja uma discussão mais organizada. Então, a LRF ela é importante na hora que ela deu algumas regras e padrões para a condução do gasto, principalmente no nível subregional. Mas no nível federal, ela, ao enfatizar muito a meta de resultado, ela acabou criando, o que eu coloquei no meu primeiro ponto, um viés pró-cíclico com a política fiscal. A fiscal tendia a intensificar a expansão ou intensificar a recessão, ao invés de amortecer. E ela criou um viés de discussão de aumento de receita. E como você tem que fazer uma meta de gasto, você mandava o orçamento para o Congresso queria gastar mais, ele propunha uma nova receita. E não a discussão fundamental que é discutir quanto é que a sociedade está disposta a pagar de tributo e qual o tamanho de gasto e onde que eu vou colocar esse gasto. Agora, como toda lei, política econômica é evolutiva. Ela vai se adaptando. Tem alguns princípios que são permanentes. Você tem que ter estabilidade cambial, você tem que ter estabilidade fiscal, você tem que ter controle da inflação para ter um crescimento sustentável. Agora, como você vai atingir isso, varia de uma época para outra. Para controlar a inflação no Brasil, foi necessário adotar uma âncora cambial, que funcionou no primeiro governo Fernando Henrique, para trazer a inflação de 1.000 e poucos % para baixo. Depois daquela âncora cambial, já em 98, 99, não era mais o melhor instrumento, você adotou o regime de meta de inflação. Então, a mesma coisa vale para a política fiscal. Você tem que ter um resultado primário que mantenha o seu endividamento estável. Como você vai fazer isso, varia dependendo da própria evolução da sua economia, dependendo qual o nível de arrecadação, quais demandas que a sociedade tem para o Estado, quanto que a sociedade está disposta a pagar de arrecadação para o Estado, e aí você tem que ajustar essas regras. E tem outro ponto que a LRF não colocou para o governo federal, cadê o Leonardo? Ele não colocou para o governo federal, mas colocou para os governos estaduais. Isso prova como não se preocupava com a restrição sobre o governo federal, porque naquela época o governo federal podia mudar tudo por MT. E aí não estou fazendo juízo de valor sobre o governo Fernando Henrique, é um fato. Naquela época, a medida provisória podia ser prorrogada, ela não caía nunca. O veto presidencial não era nunca apreciado, então o Poder Executivo tinha muito mais poder. Então, quando eles fizeram o LRF, eles colocaram uma cláusula dizendo que, em caso de baixo crescimento entendido como uma economia que cresceu menos de 1%, para os municípios e os estados, ficam suspensas as metas fiscais por um ano para poder se lidar com a recessão. Para o governo federal não foi colocada essa cláusula. Por quê? Porque naquela época não precisava. Porque você podia mudar por MP. 15 anos depois, quando a gente enfrenta a maior recessão da nossa história, o governo propõe mudar a meta, o Congresso não aprova isso. Isso foi proposto em julho, o Congresso só foi aprovar isso em dezembro. E depois, quando foi proposta a flexibilização esse ano também, o Congresso só foi aprovar isso depois do afastamento da presidente. Então, aí você criou um atraso nessa velocidade de adequar a política fiscal à necessidade da economia. Então, a gente tem mudanças que preservam o espírito da LRF, mas adequam a LRF a esse estágio atual em que a discussão fiscal é muito mais legislativa do que executiva. É muito mais no Congresso Nacional, que tem o seu tempo de decisão, do que uma decisão do presidente com decreto. Perguntar qual é a saída, a gente vai precisar de mais 2 horas aqui
não tenho a ambição de saber qual é a saída. Eu posso dizer que a minha opinião ainda não mudou em relação ao que a gente tinha proposto no início do ano. Dado o tamanho da crise, primeiro, o governo tem que ter uma flexibilização fiscal no curto prazo. Então vai ter que ter déficit esse ano, provavelmente vai ter que ter déficit ano que vem. Vai ter déficit para quê? Eu acho que é melhor comentar o investimento. E tem muitas obras em andamento ou paradas no Brasil que você pode, não é fazer obra nova, é completar o que já está feito. Você pode dar um alívio no nível de atividade, estabilizar o nível de atividade. A outra coisa é crédito. Há ainda uma alavancagem muito excessiva de empresas e de famílias e uma queda da oferta de crédito. Então é preciso você ter algum auxílio, a reestruturação de dívidas, renegociação de dívidas, a taxas de mercado. Não estou falando de subsídio, acho que tem que dar mais subsídio para isso, mas tem liquidez para você poder facilitar esse ajuste que famílias e empresas estão fazendo. E agora, estados, né? Tem uma grande crise fiscal que já vinha se formando nos estados e nos municípios, vai ser necessário algum programa de auxílio, de alongamento de dívida, de auxílio aos entes subnacionais. Do contrário, você corre o risco de criar um dominó e todo mundo tentando fazer ajuste ao mesmo tempo, empurra a economia mais para baixo. Isso é para estabilizar. Para recuperar, aí você tem que manter uma coisa é estabilização, outra coisa é retomada. A retomada requer investimento também de produtividade. Para você ter uma retomada de investimento, você tem que ocupar a capacidade ociosa. Então vai levar um tempo até que você ocupe essa capacidade ociosa. Então aí o que precisa é você atrair mais investimentos que aumentem a produtividade com a demanda existente. E aí você precisa de reformas institucionais, você precisa ter mais investimento privado em concessão, você precisa ter algumas medidas que melhorem a produtividade, principalmente na área tributária, que a tributação é muito complexa. Só que hoje, como está todo mundo com restrição fiscal, ninguém quer discutir uma reforma tributária e acho que vai perder receita, por razão. Mas o fato é que a tributação no Brasil também é um problema de aumento de produtividade. Você pode aumentar a produtividade, normalmente econômico, você pode aumentar a produtividade aumentando o volume de capital do trabalhador, mais infraestrutura, aumentando a educação, que está acontecendo, pode diminuir o ritmo agora com essa técnica do gasto. Mas tem aquelas medidas que aumentam a produtividade que são institucionais, são regras, né? Regras e leis que aumentam a produtividade. Tem muito espaço para fazer isso. Essa eu acho que é uma saída que está ao alcance de ser feito no curto prazo, para gerar novas oportunidades de investimento. O grande empecilho que eu vejo para isso hoje, e aí vem um efeito que não é muito reconhecido, não é muito apontado agora, mas vai cada vez, não nos círculos de grande mídia, mas para quem mexe no governo, que é a incerteza jurídica, administrativa e regulatória que foi criada pelo impeachment. Sem entrar em juízo de valor, vocês podem achar que a presidente Dilma deveria ter saído ou deveria ter continuado. O fato é que o impeachment foi baseado numa mudança de interpretação de uma regulação com efeito retroativo. Isso criou uma incerteza jurídica para todos os gestores públicos no Brasil. Então hoje, a gente conhece as pessoas no Brasil, hoje praticamente quase ninguém assina nada. Mesmo se tiver o recurso, você tem uma incerteza jurídica tão grande que o gestor fica na dúvida se ele vai renovar ou não uma concessão, se ele vai autorizar ou não um investimento público. Aquilo que hoje está interpretado como ok, talvez no ano que vem seja interpretado como irregular, com efeitos retroativos. Não tem problema você interpretar como irregular e dizer, não faça daqui para frente. Normalmente o Estado democrático de direito funciona assim, você aponta alguma coisa, então você quer estava errado, daqui para frente não se faça mais. O problema é quando você cria essa segurança que está errada e para trás vai ter efeitos também a atuação racional, um agente racional, um agente representativo racional, diante dessa certeza jurídica, é não tomar risco nenhum. E isso então está causando uma paralisação do governo em todas as esferas, num momento em que o único agente capaz de fazer a economia se recuperar mais rápido é o governo. Então acho que hoje a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise política e a gente tem uma crise administrativa, que eu acho que é a mais grave, porque essa solução não está muito clara. A econômica a gente sabe como é, uma questão de trade-off, quem vai pagar o custo do ajuste, qual vai ser a velocidade e tal, nós economistas sabemos fazer, não podemos concordar ou não, mas no impacto social, mas a gente sabe mais ou menos quais são os impactos e as velocidades dessa saída. A crise política é
uma questão de alguém ter conseguido um apoio, um consenso político para ter maioria no Congresso. Já essa crise administrativa não tem uma solução clara. Como é que você vai manter o combate à corrupção, tem que manter a eficiência do gasto, mas ao mesmo tempo sem criar insegurança jurídica. A gente foi para o extremo em que se criou muita insegurança jurídica, está paralisando as decisões, não é só do governo federal, de toda a máquina pública. Obrigada, Nelson. Aqui tem uma série de perguntas. Poderia te fazer, tá? O senhor é a favor de uma auditoria da dívida pública? Acredita na sua viabilidade? Outra pergunta. A Mônica Devoli, em sua entrevista à Roda Viva, diz que durante sua experiência no FMI, ela observou que as economias em crise que tentaram aumentar as suas receitas com aumento de impostos, na realidade diminuíram ainda mais a arrecadação. Isso estimula ainda mais a sonegação e fuga de capitais do país. Por favor, poderia comentar? A pessoa perguntou, no final do primeiro mandato da presidenta Dilma, era de se imaginar que haveria atual crise nessas proporções? Era possível propor as medidas que foram enviadas ao Congresso logo no início do segundo mandato? Constitucionalmente, o governo eleito em 2018 pode barrar a PEC 55 para conseguir governar? Barrar e governar, apareceram entre aspas. Essa pergunta identificada da Liene do DCH de segundo quadrimestre é: o imposto de renda sobre grandes fortunas tem alguma coisa a ver com o imposto de renda federal sobre heranças? Eu vou adicionar uma linha. Na verdade, Nelson, em 2014, naquele evento da TV, você fez uma leitura interessante dos grupos. Você fez 6 grupos em disputa, analisando a era Fernando Henrique, né, depois a era Lula e Dilma, e se você poderia escrever essa análise por um tempo. Tá? E depois, acho que só para mais uma. O vídeo já está sendo saído, vocês vão ter outras aulas. Esclarecer um pouco esse ponto, porque você acabou de dizer que no momento de crise, né, de recessão, a política não pode ser procíclica, ela tem que vir para estimular a demanda, mas, por outro lado, a gente observou em 2015, né, a redução dos gastos de 1%, e todo mundo dizendo que havia um caráter austero, né, nos corpos do governo. Então, explicar um pouquinho, para parecer contraditório. Eu vou tentar ser rápido, eu sei que vocês têm hora. A auditoria da dívida, eu acho que esse é um tema que já passou do seu momento, porque era uma questão muito mais da crise da dívida externa dos anos 80, que você teve o governo assumindo muita dívida gerada dos anos 70. Naquele momento chegou uma época que o Brasil chegou a pagar 6% do seu PIB como juros sobre a dívida externa, hoje você paga menos de 1%. Então, o fato é que a dívida pública hoje é uma dívida de brasileiros com brasileiros, é uma dívida de nós com nós mesmos. E ela é auditada todo mês, todo ano, pelo TCU, pelos órgãos de controle. Então, eu acho que essa auditoria já existe. Quando as pessoas falam de auditoria da dívida, normalmente já estão pensando em, vou fazer uma auditoria da dívida, eu descobri que o governo não deve isso, então eu vou poder cortar a dívida e isso vai reduzir o endividamento, vou poder, então, gastar mais em outra coisa. Não é o caso. Essa dívida foi emitida, renegociada, questões de mercado. Quem está na outra ponta da dívida pública é principalmente agentes brasileiros, empresas e famílias. São as famílias mais ricas, mas são famílias que compraram títulos públicos, com certeza que os contratos vão ser cumpridos. Então, não é essa possibilidade de fazer uma auditoria da dívida na expectativa que isso vai reduzir a dívida, não. Esse não é o caso. Essa questão de auditoria da dívida foi uma coisa que fazia sentido muito lá no final do governo militar, que deixou uma dívida externa enorme para o governo civil e levou à renegociação da dívida, com haircut, que começou com o Brexit e terminou com o Malan. Agora, a nossa dívida hoje é principalmente interna, então não acho que esse seja esse o caso. A questão da aumentar a arrecadação quando a atividade, eu falei, esse momento de queda no nível de atividade, se aumentar a arrecadação, você tende a empurrar a economia mais para baixo. A outra coisa, isso é uma avaliação cíclica. Se a economia está
já está em recessão, se aumenta a arrecadação, é que nem você aumentar o preço da gasolina ou o preço da energia. O primeiro impacto naquilo ali é tirar a renda disponível do setor privado, colocar no setor público e cai a demanda. Se o setor público então não gastar essa renda, aí cai mais ainda. A outra coisa, que vocês colocaram que a Mônica falou, aí ela está falando da curva de Laffer. Aí é outra coisa, é uma questão mais estrutural. Que é a partir de que nível um aumento de arrecadação começa a gerar mais desincentivos do que incentivos ao crescimento. É tudo uma questão de ponto de partida. Se você tem uma tributação, uma carga tributária geralmente média ou baixa, se você aumentar a arrecadação, provavelmente aquele ganho extra, se ele for bem utilizado, ele não vai comprometer o crescimento. Se você tem uma carga tributária, uma alíquota de tributação direta já muito alta, se você aumentar mais um pouco, aquilo provavelmente vai dar mais desincentivo às pessoas a investirem e trabalhar do que o contrário. É importante situar toda essa discussão, que a economia tem que ser um pouco mais cuidadosa. Você não pode pegar e transplantar uma discussão dos Estados Unidos nos anos 60 e 70 para o Brasil de hoje. Os Estados Unidos chegaram a ter uma alíquota marginal de imposto de renda de 90%. 90%. Então significaria que se você fosse ter um aumento salarial de $100, você ia deixar 90 para o governo e 10 para você. Nessas condições, você tem um desincentivo. Para que eu vou ter esse aumento salarial? E aí começava a ter remuneração via benefício, carro, apartamento, outras coisas. Isso começa a cair com Kennedy, depois vai caindo, inclusive com Carter, e o Reagan traz a alíquota marginal dos Estados Unidos para 37%. Então, uma coisa é você discutir desincentivo, você tem uma alíquota marginal de 90%, 70%. Outra coisa é você discutir que você tem uma alíquota de 27,5%, que é bem baixa. Né? Se você pegar uma alíquota de 27,5% para 30%, de uma pessoa que ganha 50 mil, e pegar esse recurso e botar para fazer investimento público, te garanto que o efeito no Brasil hoje é mais positivo do que negativo. A pessoa que vai pagar esse mais imposto vai reduzir o seu consumo de uma maneira tão grande que vai mais do que compensar o efeito do governo colocar isso em investimento. Então, sempre vocês forem, conselho para os estudantes, se vocês forem analisar uma questão econômica, veja as condições iniciais, qual é o ponto de partida. Não existe necessariamente uma afirmação que é correta em toda e qualquer situação. Um aumento de tributação pode gerar mais incentivos para prejudicar o crescimento? Pode. Já tem exemplos históricos com isso. Tem exemplos históricos também em que isso não ocorreu. Obviamente, a arrecadação nos Estados Unidos talvez saia da recessão. Então, tudo depende do caso. A economia ela te dá um instrumento de análise de problema, ela não te dá a resposta para todo e qualquer problema. Você vai ter que adaptar dependendo do problema que você está analisando. Final do mandato da presidente, final do primeiro mandato. Eu vou lembrar, porque assim, hoje tudo parece muito claro e tal, porque isso não é uma falha, é uma característica das ciências sociais. Nós somos bons de explicar e péssimos de prever. Isso decorre da complexidade das ciências sociais. É que nem meteorologia, você consegue prever se vai chover amanhã ou depois de amanhã. Daqui a uma semana você não tem a mínima, porque o sistema é muito complexo. A mesma coisa acontece com a ciência social. São tantas variáveis na nossa gente, você consegue prever alguma coisa no curto prazo, mas 2, 3 anos já começa a ser muito aberto. Vamos voltar no tempo. Final de 2014, o mercado achava que a economia ia crescer 0,8%, que a inflação não ia subir tanto, que os juros iam subir mais um pouco. Então, naquele momento, as expectativas apontavam que você podia fazer um ajuste fiscal moderado para aquelas condições. Lembrando que no governo, no mandato do presidente Dilma, quando entrou a equipe econômica, a primeira coisa que se fez foi fazer o quê? Reduzir a meta de resultado primário. Então entrou um bando de ortodoxos que reduziu a meta de resultado primário. Que a meta era de 2, foi para 1,5% do PIB. Era 2,5%, foi para 1,5% do PIB. Nas condições macroeconômicas que se esperava no final de 2014, aquilo era uma proposta que, fazendo as contas, fechava. O que acontece ao longo de 2014, por vários motivos internacionais, domésticos também, condição, crise política, efeitos econômicos da Lava Jato, a economia desacelera muito mais do que todo mundo esperava. Aí é só ver a evolução das expectativas do Banco Central, do mercado, reportadas pelo Banco Central. Já no meio de 2015, o governo propôs reduzir a meta. Envia para o Congresso
Congresso em julho uma proposta de orçamento para poder ter uma flexibilização fiscal e propõe um orçamento com uma meta menor para 2016. Só que naquele momento a situação política já estava esgarçada de tal forma que o Congresso simplesmente não avaliou aquilo, só foi aprovar isso no final do ano. Eu vou aprovar isso em dezembro, ele mandou em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. Então, se o governo tivesse podido atuar talvez mais rapidamente, no momento que se verificou que a queda do crescimento era muito maior que todo mundo esperava, talvez a queda não tivesse sido tão grande. Barrar a PEC, todo governo pode fazer uma proposta de emenda constitucional, pode. Vai requerer a votação 3 quintos, das duas casas, pode. O próximo governo pode apresentar uma PEC. A PEC ela tem uma tramitação lenta, ela tem um determinado número de sessões que ela tem que correr em cada casa, mas pode. O próximo governo pode mudar a PEC. E eu acredito que o próximo governo mudará a PEC, seja ele quem for, seja ele o Boulos ou o Bolsonaro. O próximo governo vai mudar essa PEC, pelos impactos que isso está dando no funcionamento da máquina. Para terminar, eu vou colocar o que a Cristina pediu que eu repetisse aqui. Uma análise aí como toda taxonomia, não é teoria, é uma coisa mais de experiência pessoal. Nesse debate fiscal, que é o principal debate, como eu falei, em toda a democracia do mundo, o principal debate é o fiscal, e graças a Deus a gente está começando a ter esse debate sério no Brasil. Isso inclua a criação de movimentos de direita, é bom que tenha, porque aí você tem os dois lados da questão. Tem a direita envergonhada, tem a direita orgulhosa. Esse debate fiscal, pela minha experiência no governo, o que você vai fazer com o espaço fiscal? O governo hoje no Brasil, hoje você tem um debate meio que polarizado, um debate absurdo. De um lado você tem uma ala mais extrema-direita, dizendo, só quero pagar 20% do PIB de carga tributária, então vocês vão lá e reduzem o tamanho do Estado para 20% do PIB, não importa o que seja. Mas existe outro lado também, O outro lado dizer, não, quero um Estado sueco de 50% do PIB, então vocês vão lá e aumentam a arrecadação para 50% do PIB, não importa como isso vai ser feito. O que esses dois lados têm em comum? E um assume que o outro vai aceitar passivamente a sua proposta. Que um lado vai aceitar reduzir o Estado para 20% do PIB, que o outro vai aceitar pagar mais 20% de carga tributária. Obviamente não é assim. Se não tiver moderação e capacidade de conversar, nós não vamos sair do lugar. E esse é o maior desafio. Um desafio ainda da minha geração, que ainda tem alguns anos de prática, mas principalmente da geração de vocês, que é debater isso de uma forma racional. Uma casa onde todo mundo grita, ninguém tem razão. E é o que está acontecendo hoje. Tem um debate polarizado. Boulos, Bolsonaro. Esse aí eu prefiro mais Boulos, apesar de todas as restrições que eu tenho que ele coloca. Mas existem alternativas. E aí o que eu tinha colocado, que eu vou repetir aqui, aí é pessoal. Tem várias demandas, mas nesse debate de espaço fiscal, o Estado brasileiro hoje arrecada 32% do PIB, sendo que 2% é meio... parece uma arrecadação do Estado, mas não é, que vai para o Sistema S e para o FGTS. Então não é para o governo. Vai para sustentar o Sistema S e vai para o FGTS, que é uma coisa para fiscal, que tem lá representantes empresários, trabalhadores, que alocam aquilo de uma forma que não necessariamente passa pelo Congresso, passa pelo Conselho do FGTS. Então vamos botar em 30%. E aí você tem 30% do PIB para fazer o que tiver que ser feito. Nós estamos pagando 7 a 8% de juros. 7 a 8% do PIB de juros. Diferentemente do passado, e aí, normalmente eu coloco uma crítica aos meus colegas mais heterodoxos, nós ainda pagamos um alto volume de juros, mas hoje a maior parte disso decorre do custo de carregamento das reservas internacionais. Desses 7 a 8%, 2 pontos percentuais é o custo do que eu ganho na reserva nacional, cerca de 1%, eu pago aqui dentro, que é 14%. É o seguro que eu tenho que pagar para ter autonomia de política econômica. Por isso que a gente não tem uma crise cambial no Brasil. Hoje a gente tem uma crise interna. A solução depende só da gente. Não precisa discutir com a FMI, tem que discutir no Congresso. Então agora isso tem um custo, que tem que ter um elevado custo de reservas nacionais. Então, na verdade, se você descontar na época do Fernando Henrique, você gosta de pagar 8%, 9%. Mas você não tinha reserva nacional. Então, na verdade, você tem que comparar os 8, 9% da época do Fernando Henrique com 5, 6 hoje. Não com os 7, que é parte da reserva nacional. A outra parte é do BNDES, que foi o instrumento que o governo usou para combater a crise, mas o custo de carregamento está em torno de 0,5% do PIB. E vai cair. Já começou a cair, vai cair em vou levar uns 20 anos, mas isso aí vai cair, então vai aliviar. Então não é a mesma coisa, apesar do número parecer o mesmo, a composição é diferente.
Então, olhando para esse espaço fiscal, o que eu tinha colocado é que, pelos debates do Congresso, é possível você identificar, na minha visão, 6 grupos bem organizados de debate. Não quer dizer que não tenham outros. Existem outros, mas esses são bem organizados. Primeiro, você tem o que eu chamo de financistas. Por que eu chamo de financistas? Mais identificado com o mercado financeiro. É o pessoal que é a favor do juro alto, câmbio apreciado, liberalização de mercados de capitais, menor intervenção do governo, redução do tamanho do Estado. Eu chamo de financista porque algumas pessoas falam monetarista, novo clássico. Monetarismo novo clássico é uma questão de teoria econômica, isso é uma questão de economia política. Pessoas que, mal ou bem, têm o seu interesse mais associado ao interesse de mercado financeiro. No Brasil, ainda no grupo empresarial, você tem os industrialistas, que querem usar o espaço fiscal para o quê? Não para aumentar o tamanho do Estado, para exoneração, para subsídio, para incentivo, para reduzir tributação direta e indireta. É uma agenda Fiesco, mais ou menos. Né? Então, você tem espaço fiscal, dá subsídio para o setor produtivo. Como? Taxa de juros baixo do BDS, exoneração e incentivo à exportação. O financista tem espaço fiscal, paga a dívida, reduz o tamanho da dívida, liberaliza a economia. Você tem os trabalhistas, que é o pessoal da CUT, acostumado a ser da força sindical, das outras centrais. Tem espaço fiscal? Aumenta o salário mínimo, dá melhores condições de aposentadoria. Direciona esse espaço fiscal para os trabalhadores do setor privado. Você tem outro grupo de trabalhadores, servidores públicos. Há espaço fiscal, aumenta o salário. Que são as grandes corporações, que a gente vê ter um grande poder, apesar de ser pouca gente, tem um grande poder. Tem espaço fiscal, aumenta as vantagens, as condições de trabalho, melhora, são as carreiras de Estado e tudo mais. Né? Então, esse é um grupo muito, muito bem definido. Você tem os federalistas, que são os prefeitos, os governadores, que as pessoas não moram no Brasil, as pessoas moram na cidade, nos estados, então toda a receita para os estados e municípios, toda a despesa para a União. Então, eles querem que a União aumente a arrecadação para redistribuir para os estados e municípios, que é muito impopular aumentar a arrecadação. Então, um prefeito, racionalmente, ele não quer aumentar o imposto municipal, porque ele vai ficar impopular. Ele quer que o governo aumente algum imposto para transferir para os municípios, para ele poder ter mais espaço fiscal. Então, esse é o federalismo, que é muito forte também, principalmente por parte dos estados mais pobres e da maioria das prefeituras brasileiras que não tem receita própria. Isso é um estudo recente agora mostrando só o valor de hoje. Das capitais, uma parte delas não gera receita própria, depende de transferência do governo. Então, esse é um lobby muito forte. E tem o último, o sexto lobby, que ele é mais difuso, mas é o lobby que vai vencer no final, que eu chamo de universalistas. Que é o pessoal que eu quero transporte, escola, saúde, serviço público de qualidade, né? Quero serviços universais. Tem espaço fiscal? Melhor a educação, melhor a saúde, melhor o transporte público. É diferente você dar subsídio para o empresário, é diferente você reduzir a dívida mais rápido, é diferente você dar mais dinheiro para o governador e prefeito. Então, só que esse debate do universalismo hoje está muito centrado só em saúde e educação, mas ele é mais do que isso, né? Tem outros fatores. Então, esse é o jogo, esse é o conflito distributivo. O governo do presidente Lula, enquanto teve uma situação internacional favorável e a arrecadação subiu bastante, foi possível conciliar em incentivos para o setor produtivo, incentivos industrialistas, com incentivos universais, melhorando serviços e também trabalhistas. Então, quando a receita está crescendo, você consegue diminuir o conflito distributivo, porque tem uma parte para cada grupo. Quando a economia para de crescer, esse conflito se acentua. E aí você não está falando mais de distribuir o ganho, você está falando de jogo de soma zero. Se alguém vai ter mais, outro vai ter menos. É por isso que, para a gente conseguir ter uma discussão política razoável sobre esse tema, a primeira coisa é quando a gente voltar a crescer. Porque o próprio crescimento atenua um pouco esse conflito distributivo, permite que você possa ter uma discussão sobre como vai ser a distribuição do crescimento, sem necessariamente entrar na posição inicial de cada grupo. Então, esse é o grande desafio, por isso que a prioridade hoje tem que ser recuperar o crescimento, e hoje isso exige uma atuação mais proativa do Estado, tanto no fiscal quanto no crédito. Não quer dizer que se o Estado não fizer isso, não vai ter. Só vai ser mais longo. Vai levar mais tempo. E aí, levando mais tempo, vai ter um custo social maior, principalmente para as camadas mais pobres da população. Como eu acho que quem
Mas pobre não deve suportar esse custo maior, por isso que eu sou a favor de uma atuação mais proativa. Eu acho que não dá para esperar indefinidamente que essa recuperação ocorra por geração espontânea no mercado, até porque não é da nossa história, a gente não viu isso no Brasil. No período recente, ou mesmo no século XX, não vê isso acontecendo. Acho que a gente vai encerrar aqui. Segundo, Matheus, Nelson, muito obrigada pela exposição brilhante, você mostrou toda a sua competência e seriedade para nós, teve paciência para responder todas as perguntas e a gente agradece muito a sua vinda ao UFABC e a participação na Semana de Economia. Muito obrigada. O Centro Acadêmico agradece todo mundo que compareceu à palestra, agradece a professora Kiss e o Nelson novamente. Fora dele.